Salve, salve, galera linda, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Desnudes. Eu sou a professora Fernanda Toscani e aqui no nosso espaço, nosso canal, a gente vem falar daquele tema que você quer perguntar, não tem pra quem, então você tem um espaço aqui no canal Desnudes. Seja bem-vindo. Antes de mais nada, aquele convitinho básico, bora lá curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário, ativar o sininho do engajamento e é óbvio que se você ainda não se inscreveu, tá perdendo tempo, tem muito conteúdo aqui, então se inscreva no canal Desnudes. Hoje é quinta-feira e quinta-feira a gente vem falar de temas polêmicos, as dúvidas que são mandadas pra gente e surgiu uma dúvida muito interessante. A dúvida é, existem métodos contraceptivos caseiros? E essa é uma pergunta muito boa porque ela pode ser interpretada de duas formas. Então, em primeiro lugar, não existe um método contraceptivo que você faça em casa. Tipo um chá, uma pomada que você possa usar, né? Que possa passar na região íntima e evite, né? A contracepção, né? Que seja um método contraceptivo, que evite a gravidez. Então, nós não temos esse método caseiro de você fazer. Mas existem métodos comportamentais que você pode cuidar em casa. E quando eu digo você pode cuidar em casa, infelizmente, né, esses métodos estão todos relacionados ao comportamento da mulher. Então eu vou trazer aqui alguns métodos comportamentais que a gente pode ter cuidado em casa. Então você que quer se ver livre, né, do uso de hormônios, do uso de dispositivos, implantes, adesivos, né? E aí muitas vezes fica, eu não quero, né, aquele método mais natural. Essa é a vantagem do método comportamental. Porém, contudo, todavia, traz várias desvantagens. Primeiro, que não é 100% seguro. Claro, nenhum método é 100%, mas a gente tem aí o uso adequado da camisinha, o DIU, os implantes hormonais, 98%, 99%, né? Então, é um método contraceptivo bem interessante. Agora, os métodos comportamentais não têm essa eficácia. Qualquer alteração, né, de imunidade, estresse, alguma infecção vaginal, isso pode interferir nesses métodos. Então não é um método 100% seguro para evitar uma gravidez. E mais além ainda, né, são métodos que com certeza absoluta não previnem as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Então, embora sejam métodos que podem ser, né, trazidos e utilizados por mulheres já numa relação estável, que fazem seus exames, né, de sangue normais, né, com uma certa rotina, exames de HIV, de sífilis e outras testagens de hepatite, então pode ser utilizado, mas a gente alerta aí, se você tem aí uma vida sexual muito ativa, né, tem aí não está querendo mesmo a gravidez, esses métodos não trazem essa eficácia. Então tomar bastante cuidado com isso, tá? E a gente vai listar alguns deles. Então eu começo pela tabelinha, né? A tabelinha então é fazer aquele cálculo do período fértil e aí evitar, né, as relações. Eu dou uma dica boa aí pra vocês. Geralmente o período fértil começa 10 dias depois do início da menstruação. Então vamos supor, né? Eu menstruei 10 a 14 dias depois do início da menstruação. Eu menstruei no dia 10 de março. Então, lá pelo dia 24, né, de março, eu vou estar no meu período fértil. Então, vai dar 14 dias depois do início da minha menstruação. Por que eu falei do 10 ali? Porque geralmente a gente faz uma conta de 3 a 4 dias antes e 3 a 4 dias depois, para ter maior segurança. Então, dá aquele período de praticamente uma semana para você evitar a relação. Aí eu te digo, né, você lá no início de um relacionamento ou num relacionamento ativo sexualmente, uma semana sem sexo. Fora que tem a semana da menstruação, que muitas mulheres não gostam, muitos homens não gostam, não se sentem à vontade. Então no mês você já perdeu 2 semanas de atividade sexual. Será que vai funcionar? Pra mim não funcionaria, já aposto aí, tá? E depois que, como pode falhar, você pode tomar medicamentos, você pode ter situações de estresse, como eu disse anteriormente, e isso pode afetar, né, o teu período fértil, e aí perdeu completamente a eficácia, tudo isso que a gente falou, tá? Então, esse é o método da tabelinha. O segundo método é o que a gente fala de temperatura basal.
Durante o período de ovulação, a temperatura da região vaginal ela vai aumentar cerca de 2 graus a mais da temperatura corporal. Só que olha que legal, né? Nada é tão fácil assim. Então, para você utilizar esse método, você teria que medir a temperatura da região vaginal com um termômetro, né, por vários dias seguidos, para ir verificando o aumento dessa temperatura. Também complicado, não é mesmo? Então, são métodos que existem, podem ser utilizados, mas são mais complicados. Depois a gente tem o do muco cervical. A região da vagina, logo após a menstruação, geralmente ela está mais ressecada. Já no período fértil, ela está bem lubrificada, claro, né? É o corpo preparando para uma fecundação. Então, uma vagina bem lubrificada favorece a relação sexual, favorece a fecundação. Então, na ovulação, essa vagina vai estar com um lubrificante a mais. E ele forma como se fosse uma clara de ovo. E aí, para fazer esse teste do muco cervical, a mulher deveria introduzir os 2 dedos, né, no canal vaginal, tá? Coletar um pouco desse muco e aí ela tem que sentir a espessura dele. Ele tem que estar mais viscoso, ele não pode estar líquido completamente e não pode estar ressecado. Então ele tem que ter aquela estrutura viscosa, como se fosse a clara de ovo. Aí eu sei que tô na época do período fértil. Aí geralmente a gente sempre faz esse cálculo base aí de 2 a 3 dias antes e depois, né, dessas datas para evitar a relação. Novamente, pouco seguro, porque uma infecção, por exemplo, por cândida poderia alterar esse muco. Uma infecção por tricomonas vaginalis poderia afetar isso, tá? Além do que uma mulher estressada, mesmo no período fértil, ela não vai ter uma liberação de muco maior. Então, pouco eficaz e também não, como a gente falou, não vai prevenir das doenças sexualmente transmissíveis, tá? Outro que combina tanto a tabelinha quanto o muco cervical, quanto a temperatura basal, é o método sintotérmico. Então ele mistura esses 3, né? E além disso, alguns sinais que o corpo da mulher dá no período fértil, como por exemplo, o ardor, as mamas ficam rígidas e mais doloridas. Então esses são sinais que também, junto com os outros métodos, vai trazer um pouco mais de eficácia do que eles isoladamente, mas também pode haver falhas, como a gente falou. Uma pessoa extremamente estressada pode ter alteração na temperatura, no muco e também na liberação dos óvulos, tá? Aí nós temos o famoso coito interrompido, sabe? Aquela pessoa que te diz, a gente vai transar sem camisinha aqui, na hora que eu for gozar eu tiro? Primeiro que é muito perigoso, por quê? Porque no líquido de lubrificação do pênis já há liberação de espermatozoides. Então, durante a brincadeira lá, sem a camisinha, já podem estar sendo liberados espermatozoides que podem estar fecundando. E daí, na hora de você tirar simplesmente, né, além de você ter uma grande possibilidade de parte desse esperma ficar próximo da região vaginal e poder haver, né, a fecundação, você também tem a questão da transmissão de doenças. Então essa história aí de que na hora que eu for gozar eu tiro, não deixa com isso não. A não ser que seja o casal, seja a ideia, né, já estão, né, o contrato firmado, tá? E por fim, né, a gente tem um teste de farmácia que é um teste de ovulação. Né, a gente libera um hormônio, que é um produto que é o hormônio luteinizante, e que ele tende a aumentar, né, entre as 20 e 48 horas antes da ovulação. E esse hormônio ele pode ser detectado na urina. Então, o aumento, né, expressivo da quantidade, da concentração desse hormônio, ele pode ser detectado facilmente por esse teste, tá? No entanto, você tem que comprar o teste e, novamente, como sempre, alguns fatores podem afetar a liberação do hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante está relacionado, né, ao amadurecimento dos óvulos. Então, quando vai ocorrer a liberação, né, do óvulo pelo ovário, eu preciso desse hormônio para ver essa liberação. Então, quando vai haver a ovulação, que é esta liberação, eu preciso antes ter aumentado a concentração desse hormônio, tá bom?
Então, a gente trouxe aqui 6 métodos que são caseiros, no sentido de que você pode fazer o controle na sua casa, independem de hormônios, independem de quaisquer dispositivos, mas em contrapartida são bem menos eficazes e também não previnem, né, das doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente sempre fala assim, você quer ter um controle lá da gestação, a mulher quer ter aquele controle, mas usa camisinha sempre, porque sempre com camisinha a gente evita a propagação das doenças. Então a gente quer trazer isso para vocês. Gostou do nosso vídeo de hoje? Eu espero que sim. E sempre lembrando que você é o protagonista desse canal. Então mande suas dúvidas, mande sua contribuição. É sempre uma honra a gente estar aqui com vocês. Na terça-feira eu volto e a gente vai trazer aí mito ou verdade e eu conto aí com a tua participação. Você quer mandar dúvida? Você quer trazer dicas para nós? Participe através do nosso Gmail, fdesnudes@gmail.com, ou também através das nossas redes sociais. É sempre uma honra estar com vocês. Te encontro na terça então. Um grande beijo e até mais.